Olá, eu sou Marcelo Campos e nós vamos começar agora mais um Cidadania. Direto ao assunto. Hoje vamos falar de acessibilidade na internet. Entrevistaremos agora Simone Freire. Ela é uma especialista na área de acessibilidade digital e idealizadora do movimento Web para Todos. Simone, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o espaço, Marcelo, e para a gente falar de um tema tão essencial no momento que a gente está vivendo, né? Então é isso, estou aqui para esse papo ser bastante construtivo e educativo para quem está assistindo a gente. Ótimo, essa é a ideia. Vamos tentar fazer aqui uma entrevista didática, porque o assunto ainda é desconhecido de muita gente. Então vamos começar falando de forma geral, assim, sobre o que é a acessibilidade na internet, né? Que eu tenho aqui 4 palavras, né? Eu vou me permitir ler aqui: navegar, entender, interagir e a que eu acho fundamental, contribuir. Fale um pouco sobre essas questões para a gente, desse ponto de vista da acessibilidade, Simone. Eu costumo, sempre que eu vou falar, antes de eu falar sobre a acessibilidade digital, Marcelo, eu acho que é importante a gente entender como que a acessibilidade está presente no nosso dia a dia de diversas formas, né? Sim. Porque a acessibilidade ela é apenas uma acessibilidade. Então, hoje, se a gente, por exemplo, está andando numa rua e vê uma calçada esburacada, né? Enfim, a gente já fica incomodado, porque independentemente da gente estar numa cadeira de rodas ou não, ser uma pessoa com deficiência visual que está andando, né, com a ajuda de uma bengala, enfim, isso impacta a vida da gente, né? Você sair andando numa calçada esburacada. Ou isso seria a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade atitudinal, né? Também é algo que impacta a nossa vida. Puxa, você está vendo uma pessoa se comunicando por libras ali e você não fala libras. Já te dá aquele incômodo, será que eu falo, será que eu não falo? Como que eu vou conseguir? Então, é atitudinal. E a gente tem acessibilidade digital que nada mais é do que a gente pensar em eliminar essas barreiras que existem no mundo, muitas delas, né, no mundo físico, no mundo atitudinal, a gente transpor isso para o digital e permitir, por exemplo, que uma pessoa com deficiência auditiva acesse o nosso conteúdo, né? Que uma pessoa que tem uma limitação motora, como um cadeirante tetraplégico, por exemplo, acesse o nosso site por meio de uma paleta de bocas, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade digital, é isso, é a gente eliminar barreiras na nossa comunicação digital, para que todas as pessoas, independentemente de elas terem ou não alguma limitação, possam chegar à nossa informação. Isso é bastante importante, né? Ainda mais no momento em que a gente vive agora. A gente conversava um pouco sobre isso antes de começar a entrevista. A internet hoje, ela mais do que nunca é uma necessidade, não uma alternativa, não uma possibilidade. Hoje se precisa da internet para tudo, e na situação que a gente está vivendo com essa pandemia, mais ainda. Agora, a pessoa que tem um site já está com ele no ar, muitas empresas estão migrando também para o ambiente digital, até como forma de sobrevivência. Como uma pessoa pode avaliar, saber se o site está acessível, se não está acessível? Quais são os aspectos principais que devem ser olhados para quem está começando ou para quem já tem o seu site e quer melhorar, dar espaço para que mais pessoas participem dele? Essa pergunta ela é excelente, Marcelo, porque existe um mito, né, de que quando a gente fala de ter o site ou o aplicativo ou a sua rede social acessível para a pessoa com deficiência, isso tem a ver com o desenvolvedor, né? Olha, não, eu estou colocando meu site novo no ar, chama o desenvolvedor para ver se está tudo estruturado, código. E na prática, o que a gente costuma, né, bater muito nessa tecla é que a acessibilidade digital, para você saber se o seu site está ou não acessível, você tem que contemplar 3 frentes. É a frente de desenvolvimento, de fato, código, né? Então, isso é quem desenvolveu o seu site, a sua loja, o seu blog, né? Existem ferramentas que você pode fazer essa validação gratuitamente, né? Na plataforma do Movimento você pode entrar lá e tem várias dicas nesse sentido. Então, a gente tem a parte de desenvolvimento, a gente tem a parte da experiência do usuário. Então, todo o que a gente chama de front, né? Toda essa interface que a gente vai ter com o site ou com o aplicativo, ela precisa estar preparada para pessoas com baixa visão, pessoas daltônicas,
pessoas que têm deficiência intelectual. Então, quando, por exemplo, uma pessoa com autismo fica piscando muito um banner no site, aquilo pode gerar uma convulsão até, dependendo do grau, né, da deficiência da pessoa. Então, a gente também tem que olhar essa experiência do design. Né? E, por último, e não menos importante, na verdade, hoje, eu diria que é praticamente mais importante dos três, é quem produz o conteúdo. Então, não adianta você ter um código super bacana, desenvolvedor, né? Fez oficina lá do Web para Todos, o designer também. Se quem está ali produzindo conteúdo não faz descrição de imagem, né? Não entende que ele precisa seguir umas regrinhas, né? de composição do texto, para que o avatar de Libras, por exemplo, consiga fazer a interpretação. Ele precisa entender que num vídeo ele tem que fazer uma audiodescrição, porque senão a pessoa com deficiência visual não vai entender o que... Então, assim, é uma série de aspectos que envolve você tornar o seu site acessível. Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá, Marcelo? Queria deixar isso claro aqui. Não é desculpa que é difícil. Tem tudo bonitinho, documentado. É só ter empatia e se jogar para aprender. Se a pessoa tiver a determinação de fazer, as ferramentas são muitas, né? Eu não sou um conhecedor do assunto, claro, estou aqui para aprender também, mas pesquisei um pouquinho e vi quantas coisas simples podem ser colocadas no site para torná-lo acessível. Você citou agora, por exemplo, o avatar de Libras, que é uma coisa que eu, por exemplo, não conhecia. Então, é possível a gente colocar um avatar, né? Quer dizer, um bonequinho que ele vai estar fazendo a leitura de Libras dos textos que estão no site e transmitindo essa informação. Você amplia muito o alcance de um site, que normalmente é o que as pessoas querem. Você coloca um site na internet, você quer ter alcance. E um elemento como esse, como ele amplia, né, Simone? Não, amplia bastante. A gente tem dados do censo do IBGE de 2010, que são 10 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência auditiva severa, ou surdez ou baixa audição. E esse público, né, a maioria desse público tem grande dificuldade de se comunicar pela língua portuguesa e utilizam a língua brasileira de sinais, Libras, como seu primeiro idioma. Então, o que isso significa na prática, né? O pessoal pensa assim, mas no digital significa que se você não tem um intérprete de Libras ou um avatar, você está impedindo, né, que, a grosso modo, 7 milhões de brasileiros possam interagir com o seu conteúdo. E hoje existem avatares pagos e avatares gratuitos, como o próprio avatar do governo brasileiro, né, que é o VLibras. Ele é gratuito e é muito fácil da gente implementar. É uma linha de código que a gente coloca no site e, a partir daí, você tem uma comunicação inclusiva para quem é o surdo sinalizado. Bem interessante. Agora eu vou passar um pouco para a parte das ferramentas, dos princípios aí da acessibilidade. Tem uma sigla que para a gente, né, que para quem não está acostumado com programação, etc., parece estranha, é WCAG, né? E na verdade essa sigla ela vai estar falando sobre bases, né, para que se tenha um sítio na internet genuinamente acessível, inclusivo. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o WCAG, para que as pessoas possam saber e, preferencialmente, que usem isso a partir, né, desse conhecimento. A Marcelo já pode falar em nome da acessibilidade, já, né, Marcelo? Seria uma honra muito grande. Então, na verdade, assim, existe o W3C, que é o www, né? Ele é um consórcio internacional, né, formado pelo grande pai da internet que criou a web do jeito que a gente conhece hoje, que é o Tim Berners-Lee, já tem mais de 20 anos. Esse consórcio, ele reúne as maiores empresas de tecnologia do mundo, as mais inovadoras que você possa imaginar, elas estão dentro desse consórcio. E o objetivo deles é padronizar toda essa comunicação que é feita pela web, em termos de código, em termos de diretrizes, e
tem o WCAG, que é a sigla que você comentou, que nada mais é uma sigla em inglês para Web Content Accessibility Guidelines, né, que são as diretrizes de acessibilidade de conteúdo. E o que elas são? 78 critérios que existem entre desenvolvimento, design e conteúdo que vão assegurar que o site ou o aplicativo funcione independentemente da limitação que a pessoa tem, independentemente da banda que ela esteja utilizando, independentemente do dispositivo. Então, moral da história, se a gente seguir a cartilha do WCAG, você vai ter um site preparado para a navegação de muito mais pessoas, incluindo as com deficiência. Tem um site, inclusive, na internet, eu vou pedir para o pessoal da nossa técnica colocar o nome aí, é o guia-wcag.com, né? Que dali você tem a cartilha, você tem todos esses 78 critérios, uma explicação sucinta de cada um, facilita o entendimento, mostra que não é um bicho de 7 cabeças e que isso pode ser aplicado em qualquer site, né? É isso aí. Quem fez esse site foi o Marcelo Salles, que é um querido e muito próximo da gente, do movimento. E ele, um projeto pessoal dele, né? O que ele fez? Ele transformou esse lado mais pesado e técnico do WCAG em dicas que você pode... Cards, né? São cartões que tem ali, você vai mexendo de uma forma interativa e você vai entendendo, porque não necessariamente você precisa seguir todas essas regras. Se você não tem, por exemplo, um vídeo no seu site, você não precisa ter um intérprete de Libras dentro de um vídeo, porque você não tem vídeo. Sim. Então, assim, essas regras, elas são bem específicas e se aplicam ao que você oferece de informação. Para cada caso, você vai usar determinados recursos, né? É isso aí. Agora, para a pessoa que já, o comerciante, o empresário, o profissional autônomo, mesmo quem queira ter o seu blog de conteúdo, a pessoa já tem o site. Daí assistiu a nossa entrevista, ouviu uma de suas palestras, teve contato com o Movimento Web para Todos e percebeu, bom, preciso mudar meu site. A pessoa vai precisar fazer um novo site, a pessoa vai precisar de um grande esforço para tornar o site adaptável. Como é que fica essa situação? É possível converter um site em um site mais acessível, melhorar a acessibilidade de um site sem ter que refazer ele todo? Então, a gente tem que olhar, claro, caso a caso. Se a gente está falando de um site que foi feito tem 15 anos, né? Porque isso existe. Né? Site que tem 15 anos, que assim, todo feito. Site, por exemplo, que só tem imagens, flash, existe ainda, que não são, nem aparecem quase na busca, né, do Google. Então, quando realmente é uma construção muito antiga, não vai compensar mexer nesse legado. Tá? Então, o que a gente fala é assim, a partir de uma próxima evolução que você tiver no site, passe a contemplar a acessibilidade. E é importante, uma analogia, Marcelo, que a gente faz, é legal para quem não é muito familiarizado com o tema, a acessibilidade é como construir uma casa, né, física. Se a gente pensa na acessibilidade dessa casa, no início, quando a gente está ali na planta, né? Puxa, tem aqui uma escada super grande, meus pais são idosos e eles costumam vir aqui em casa. Ao invés de deixar essa escada desse jeito, eu vou fazer uma rampa, vai facilitar a vida deles. Legal. Sim. E aí você começa a pensar enquanto você está ali na planta. Não gostou? Apaga, né? Você não precisou quebrar a parede. Depois que está pronta a casa, você consegue? Consegue. Vai te custar mais. Vai ser mais caro. Vai te custar mais tempo. Então, assim, o site é a mesma coisa. Vai ter uma mudança no site? Para tudo. Vou contemplar a acessibilidade a partir de agora. Aí vamos no cenário que você trouxe. Já está pronto. O que a gente sugere é começar por alguns aspectos que você tem mais autonomia para mudar. Então, um que é muito fácil e que você inclui muita gente é passar a descrever a imagem. Né? A gente tem no Brasil 6,5 milhões de pessoas cegas ou baixa visão. Que, assim,
se a gente não descreve a imagem do nosso site, do nosso blog, da nossa loja virtual, essas pessoas, elas simplesmente não conseguem saber o que tem naquele site de imagem. Então, é muito comum, tem e-commerces gigantes hoje em dia ainda que não descrevem imagem. Então, eles estão deixando de levar um cliente potencial com deficiência visual para conhecer o seu produto. Então, comece pela descrição de imagem, comece fazendo... Você faz campanhas de e-mail marketing, você manda e-mail marketing pela ferramenta de e-mail, faz a descrição desse e-mail. A gente começa a plantar a sementinha nesse sentido. E, aos poucos, você vai fazendo essa mudança. Agora, é um site que você está começando do zero, tem que contemplar a acessibilidade. Já você começa não vai pagar pensando mais por nisso, isso. né? É isso aí, é isso aí. Essa questão de mercado agora que você tocou é bastante importante. A entrevista que nós gravamos no Cidadania alguns dias atrás, está disponível no site da TV Senado, falava justamente sobre o crescimento do e-commerce. Nos 3 primeiros meses de pandemia foi um crescimento exponencial, um crescimento muito expressivo. Cresceu o e-commerce, cresceu para todo mundo. As pessoas não estão indo no shopping, não estão indo no comércio, estão preferindo comprar e receber de casa. 45 milhões de pessoas fora do seu, que poderiam estar comprando no seu site, não estão comprando. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses números e sobre a situação de acessibilidade, que eu sei que vocês fizeram uma análise também. Qual o percentual de sites que nós temos com boa acessibilidade no Brasil? Essa questão do potencial de consumo, né? É algo que, assim, não entra na minha cabeça. Como que um e-commerce, ele ignora, né, esse consumidor potencial que, assim, ele vai comprar, ele quer comprar, entendeu? Porque ele não tem nem muita alternativa. Né? Eu tenho vários amigos cegos, que inclusive são casados com pessoas cegas também, e que, assim, tem que pedir para o vizinho, nesse momento de pandemia, para poder fazer uma compra no supermercado, porque esses sites não estão acessíveis para eles. Então, assim, é muito triste, eu diria, revoltante até. E um aspecto que é muito interessante, Marcelo, só para... Depois eu volto na sua questão. Claro. A gente vai muito por essa questão da oportunidade de negócio e, gente, a gente tem que lembrar que a gente tem uma lei para isso, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Né? A LBI, ela traz um artigo, que é o artigo 63, que obriga os sites brasileiros a serem acessíveis também para pessoas com deficiência. Então, a gente tenta atacar por vários aspectos. O aspecto da empatia, sem sombra de dúvida, né? Que é um dever, assim, tá lá na Convenção da ONU, né? Você tem necessidade de você acessar qualquer informação. O aspecto da cidadania, aspecto da oportunidade de negócio, que é que você acabou de trazer, que realmente é super favorável, e a gente tem também um aspecto de compliance e legal. Entrando nessa porcentagem, a gente fez uma segunda rodada de um estudo em parceria com o W3C e a Big Data, que é uma das organizações associadas do movimento, e menos de 1% dos sites estão acessíveis para pessoas com deficiência, Marcelo. Praticamente nada, né? A gente tem quase 1/4 da população brasileira, né? Que a tecnologia tem uma frase muito impactante de uma engenheira da IBM, tetraplégica. Ela fala que para a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, a tecnologia ela proporciona facilidades, né, para a vida. Para as pessoas com deficiência, ela é essencial para exercer a sua cidadania. Então, olha a diferença, né? A gente está ali, tudo a gente faz com tecnologia hoje. Poderia fazer sem? Poderia colocar a máscara e ir no supermercado? Agora, você imagina um cego colocando uma máscara para ir no mercado. Esse cego, com certeza, ele vai ser separado por 1 milhão de pessoas que não estão protegidas, inclusive, né? Por quê? Porque simplesmente ele não tem essa opção de fazer a compra dele da farmácia pelo celular. Então, nesse cenário de menos de 1% e tendo 45 milhões de brasileiros, a gente precisa de matérias de cidadania, né? A gente precisa de Marcelo se engajando, precisa do movimento, porque senão a gente não vai conseguir transformar essa realidade.
Essa questão de informação e da formação também. A área de internet, com todo esse aumento que está acontecendo agora, deve trazer mais pessoas ainda para esse mercado de trabalho, desenvolvedores, designers, programadores. Como é que está hoje a questão da formação? Sei que o Web para Todos oferece cursos, né, gratuitos, inclusive, oficinas, então já convida as pessoas que estão entrando nesse ramo aí, que acessem o site. Vou até pedir mais uma vez para o pessoal colocar o site já, o mwpt.com.br. São as iniciais do movimento. Isso. Mas só colocar Web para Todos, ele já vem lá em cima no Google já. Isso, exatamente. Para que as pessoas acessem o site, porque realmente tem um conteúdo muito rico ali, a gente tem muito a aprender. E como é que está essa parte da formação? Será que é possível, pelo menos assim, desde já, inserir na formação dos nossos jovens programadores e programadoras e designers que olhem para essa questão, que aprendam sobre isso, assim como no começo do site é melhor fazer logo, inserir as questões de acessibilidade, no começo da formação isso pode melhorar também bastante, se o tema tiver inserido aí na grade curricular. Esse é um desafio enorme da gente, Marcelo, como movimento, né? Inclusive, um dos pilares do movimento é a educação, né? Então, o que a gente tem feito, o movimento vai fazer 3 anos no final de setembro, a gente tem trabalhado muito na conscientização de várias instituições de ensino ligadas principalmente a marketing digital. Né? Porque a gente entende que vai ser mais fácil. O que acontece hoje? Hoje, os jovens, independentemente da idade, né? Eles querem se aprofundar um pouco nessa questão de dev, nessa questão de que a gente chama agora de UX, que é a experiência do usuário no digital. O pessoal vai lá e entra numa escola dessa que já faz esses cursos rápidos. E isso está acontecendo muito, de baseada, assim, muito, muito, muito. Então, a gente está mapeando essas instituições, a gente já fez muitas palestras nessas organizações, e aí a gente está falando, né, de grandes, renomadas, assim, no Brasil inteiro. Porque a gente tem que começar um trabalho de formiguinha. Primeiro, a gente tem que gerar o interesse. Então, a gente fala com esses jovens e muitos deles, na verdade, a maioria deles, inclusive, se envergonha. Né? A gente já fez várias oficinas assim, com grandes empresas de tecnologia, com muitos desenvolvedores, né, inclusive, nessas empresas, que quando eles têm acesso a essa informação, eles falam, puxa, eu não acredito que eu estava fazendo tudo isso dessa forma e não estava colocando a pessoa com deficiência dentro do meu projeto. Como uma persona mesmo, que consome, que quer a minha informação. Então, é isso, a gente parte para essa sensibilização e aí agora a gente vai começar a estruturar para que no conteúdo programático dessas instituições tenha, de fato, a acessibilidade digital. Porque não adianta, a gente chegou à seguinte conclusão, 3 anos, hein? Nós só vamos conseguir acelerar esse processo de inclusão digital, né, da pessoa com deficiência, quando quem está com a mão na massa está gerando site, aplicativo, campanha e conteúdo acessível. Isso independe da alta liderança, porque muita coisa você pode fazer enquanto você está ali programando, enquanto você está ali produzindo conteúdo. Você já incorpora essas diretrizes individualmente, você como profissional que está liderando aquele projeto. Então, é isso, a gente tem que levar a consciência, levar o conhecimento e cobrar da instituição que ela passe a incorporar. Olha, é um trabalho exaustivo, mas a gente está... um desafio grande, né? Um desafio nobre também. Mas a gente está, aos poucos, agora a gente está sendo bastante procurado mesmo por essas instituições, por escolas de marketing digital, por grandes universidades ligadas aí à tecnologia, análise de sistemas. A situação em que a gente vive, ela acaba despertando muitos olhares novos, né? A gente está vivendo uma situação nova, isso nos obriga a olhar o mundo de outra forma. A gente espera, e aqui o olhar vai no sentido da percepção também, já que a gente está falando para pessoas que talvez não possam ver como nós vemos.
né? Mas que essa nova forma de percepção do mundo, essa nova forma de realidade em que nós estamos sendo inseridos ajude a despertar também o olhar para essa camada da população, para que seja inclusivo, né? E aí eu vou voltar lá no começo da entrevista, a questão da contribuição. Quanto a gente pode estar perdendo de colaboração dessas pessoas, já que a internet é um espaço colaborativo, né? De colaboração, de retorno para os sites de e-commerce e tantas outras coisas aí. Pois é. Bom, é muita coisa mesmo. Simone, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim. Mas já? Eu quero já é tão rápido, né? Tanta coisa para falar. Eu vou fazer o seguinte, vou abrir a última palavra para você, fazer um convite para que as pessoas acessem o site do movimento, e daí a gente faz o nosso encerramento. Só uma palavrinha rapidinho, está com você. Tá bom. Ó, para encerrar, eu só queria deixar uma mensagem aqui. A acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade, não é só para pessoa com deficiência. Ela melhora para todo mundo, tá? Melhora para idoso, melhora para quem está para baixo letramento, para quem está entrando na internet pela primeira vez. Então, assim, se você começa, eu não tenho um amigo cego, o meu vizinho, não lido com ele. Pense que todos nós vamos envelhecer, a acessibilidade é para nós mesmos, tá? E acessem a plataforma do movimento, sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre está divulgando curso, novidade, estudo, e a gente precisa de cada um de vocês para protagonizar isso, seja levando essa mensagem para alguém, seja entrando e fazendo a nossa oficina, compartilhando o nosso conteúdo. Marcelo, obrigada pelo espaço. Obrigado também. E eu agradeço também aos nossos internautas e telespectadores por acompanharem mais essa entrevista. Ela fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Envie pelas redes sociais suas mensagens de críticas, sugestões para o programa Cidadania. Obrigado pela atenção e até o próximo programa.